Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, tem algumas semanas, quando o time ele tava conseguindo pontuar mais constantemente, que a gente chegou aqui e fez um vídeo, né, perguntando se time que tá ganhando se mexe ou não se mexe. Mas a partir do momento que a gente fala de um time que não está ganhando, as alterações elas são naturais. O pedido de mudança ele é natural. O pedido de um time diferente ele passa a ser a coisa mais normal do mundo. E, obviamente, a gente já tá mirando o jogo contra o América, que eu tô até cansado de chegar aqui pra vocês e falar que é um jogo decisivo por parte do time do Atlético, por parte das ambições do Atlético nessa Série B. Eu acho que é um jogo que a gente pode pensar em algumas mudanças, acho que é um jogo que a gente pode pensar em algumas alterações para a gente ter uma equipe melhor. E se tem uma palavrinha que o Odair vem usando, e eu confesso que eu gosto dessa análise do Odair, é em relação a equilíbrio, né? Ele quer manter o time equilibrado, e ele fala, é a estrutura tática que a gente conseguiu para ter um time equilibrado, jogando com três zagueiros, jogando com dois alas, jogando com uma dupla de ataque. Então a gente não vai se desfazer dessa estrutura porque, de certa forma, eu concordo com o Daí. Os resultados não estão vindo, mas a gente fala de um Atlético que, pelo menos em questão de desempenho, vem cedendo poucas chances. E eu acho que, de alguma maneira, vem finalizando bastante. Eu acho que a gente precisa algumas mudanças para aprimorar tanto defensivamente quanto ofensivamente, mas a estrutura tática eu acho que é o último problema desse time do Atlético. Então vamos começar a mexer aqui no campinho. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, aquele processo todo. E eu não vou mexer na zaga, tá? Ah, mas Thiago, você falava que não gostava do Aguirre. Vamos ver. Vamos ver o que o Aguirre tem para nos oferecer. Então, pro jogo contra o América, eu, eu acredito que manter essa estrutura aqui com Léo, Aguirre e Beleze faça todo sentido do mundo, beleza? A minha primeira substituição é a saída do Juliano, tá? Não acho que o Juliano ele fez por onde se manter no time titular depois desse jogo. Acho que foi um jogo bem ruim do Juliano, inclusive contra a equipe da Ferroviária. Então, quem vai ser esse volante vai ser o Patrick. Lembrando que o Raul tá machucado, então não tem muito mistério. Filipinho por aqui. Mas a mudança que eu faria é tirar o Patrick da ala, trazer o Patrick para dentro para virar um volante de combate, mas um volante de chegada também. Fazer com que o Atlético ele tenha a arma do elemento surpresa ofensivo. Fazer com que o Atlético tenha a presença do elemento surpresa ofensivo para entrar em condição de finalizar. Então, o Patrick, para mim, ele muda um pouquinho a função dele. E, naturalmente, quem entra na ala esquerda é o Esquivel. Eu acho que, assim, não é a solução para nossa volância, tá? Mas eu acho que o Patrick oferece muita coisa por dentro em que pode fazer sentido para trazer um pouquinho de relação melhor com a bola, para fazer com que o Atlético tenha um pouquinho mais de rotação de bola um pouquinho mais acelerada. Um jogador de bom passe a partir do momento que rouba a bola, acelera, rouba a bola, acelera. Associando também, acho que consegue fazer boas zonas de passe, ou seja, vários jogadores no entorno dele trocando passes. Então, assim, eu pensaria no Patrick. Patrick mais pelo lado direito, né? Já que o Filipinho é canhoto, e o Patrick colando aqui com o Cauã. Acho que pode ser uma dupla interessante também para a gente ter o Cauã com mais companhia. O Cauã vem desempenhando muito bem, mas não tem tanta companhia. E assim, eu acho que se tem uma boa notícia que o time do Atlético tem para esse jogo contra o América e para a sequência, é nesse sentido de ter os laterais titulares, né? Hoje, se a gente pesquisar quais são os jogadores com maior aceitação por parte da torcida, eu tenho certeza que a gente fala de Esquivel, de Cauã. Cauã vem de um jogo muito bom contra a Ferroviária, vem de um jogo bom contra o Volta Redonda. E o Esquivel não deixa de ser uma referência técnica desse time do Atlético. Então, quando você tem três zagueiros, você joga com dois volantes, eu acho que o maior contraponto pro time do Atlético é ter esses dois caras com mais presença ofensiva. Você ter Esquivel e Cauã com presença ofensiva. Esquivel e Cauã, pra mim, não são simplesmente laterais, são pontas, são jogadores de amplitude. São jogadores que geram muito perigo quando estão mais altos. E pra terminar, eu faria mais uma mudança.
Ou seja, a gente tirou o Juliano e trouxe o Patrick pra dentro. Primeira mudança. A gente volta com o Esquivel. Segunda mudança. E a terceira mudança é essa aqui. Saiu o Allan Kardec do time. O Mendonça vira 9. Lembrando, um jogo fora de casa. Um jogo contra um time que gosta de ter a bola, que é o América. Um jogo que pede transição. O Zapelli aqui armando. E eu vou pensar no João Cruz, começando o jogo. Por quê? Eu acho que a gente não pode desistir do João Cruz nesse momento, tá? Eu acho que o Zapelli e o João Cruz, volto a dizer, se entendem bem. Eu acho que o João Cruz foi o jogador que mais conseguiu criar diálogos com o Cauã Moraes. Beleza? Acho que esses dois argumentos já é interessante. Você para e pensa numa superioridade numérica com 4 jogadores de relativa boa associação por dentro. Zapelli, João e Patrick. Ou seja, seu meio-campo vai saber valorizar a posse de bola. Você vai ter um cara que tem batida de média e longa distância, que tem boa bola parada. Então não vejo por que a gente não optar em ter um jogador que permita que nossas chances sejam mais claras. O Atlético, volta a dizer, é um time que finaliza muito, mas eu não sei se é um time que finaliza muito com qualidade. Eu acho que o João e Zapelli juntos acabam proporcionando isso. E você, de certa forma, cria uma linha com 4 jogadores aqui, que é uma linha que eu acho bastante criativa. Esquivel, Zapelli pela esquerda, João Cauã pela direita. Você tá falando de basicamente 4 jogadores que, pô, em algum momento o João pode baixar, em algum momento o Zapelli pode baixar, não sabe? Em algum momento o Esquivel pode atacar espaço, mas você tá falando de 4 jogadores de muito talento, muita técnica para ativar o Mendonça em condição de correr e finalizar. Ou para botar o Mendonça em simplesmente condição de finalizar. O Mendonça é um cara rápido, um cara que finaliza bem. Você tira a responsabilidade criativa dos volantes e você bota os volantes muito mais numa condição de proteger esse time das transições adversárias. Ou seja, você vai ter 5 jogadores aqui com uma responsabilidade defensiva maior. Eu acho que, assim, volto a dizer, o que o Atlético tem que apostar hoje é o que ele tem e o que os adversários não têm. E o que eu enxergo o Atlético tendo, os adversários não tendo. Pra mim fica muito claro que são esses jogadores com nível técnico acima. Então você ter Esquivel, você ter Zapelli, você ter João e você ter Cauã próximos, e você ter esses jogadores dialogando, conversando, interagindo, meu amigo, eu acho que tende a sair muita coisa boa. Mas é um jogo que o Atlético ele não pode fazer o que ele vem fazendo contra o América, né? Já projetando um jogo como esse, o Atlético ele não pode errar. O Atlético não pode se equivocar. O Atlético, pô, precisa ter uma partida quase perfeita para conquistar esses 3 pontos e tentar reconquistar minimamente uma questão de estabilidade mental, de cabeça, de competitividade nesse sentido. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.